Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Mercado em alta no começo dessa semana, em semana que a gente vai ter decisão de juros lá nos Estados Unidos, Europa e também na Ásia. Semana passada na Ásia, o destaque ficou para os indicadores de inflação na China, que vieram bem abaixo do esperado, e os dados da balança comercial, que também reforçaram a percepção de uma recuperação econômica mais fraca por lá. Os bancos estatais da China reduziram as taxas de depósito, o que em si já é uma medida de estímulo econômico e sinaliza que o governo chinês pode reduzir a taxa de juros para tentar acelerar o nível de atividade econômica. Na sexta-feira dessa semana sai decisão de juros pelo Banco Central do Japão, que deve manter a taxa de juros em níveis negativos, o que deve seguir estimulando a economia japonesa. Na Europa, semana passada teve como destaque a revisão para baixo do PIB do bloco europeu, que tecnicamente entrou em recessão. E nessa semana também tem decisão de juros pelo Banco Central Europeu, que deve seguir subindo o nível de juros por lá e deve continuar afetando a performance dos ativos de bolsa. Nos Estados Unidos, semana passada o fechamento ficou positivo, com o mercado esperando pela decisão de juros dessa semana. Lá em Nova York, o Dow Jones fechou com uma alta de 0,34, o S&P subiu 0,39, enquanto o Nasdaq fechou a semana com uma alta acumulada de 0,10%. Semana passada foi mais vazia de indicadores, os pedidos de seguro-desemprego vieram em queda, sinalizando que o mercado de trabalho americano já pode estar sentindo os efeitos da taxa de juros e vem desacelerando. Na parte de indicadores de atividade, o PMI de serviços subiu de 53,6 para 54,9 pontos, sinalizando um aquecimento nesse setor. O PMI composto também subiu para 54,3 pontos no mês de maio, reforçando a percepção de que a atividade econômica americana segue bem resiliente. Com os diretores do Banco Central dos Estados Unidos em período de silêncio, os investidores ficaram em ritmo de espera pela decisão de juros que sai nessa quarta-feira. A maioria do mercado segue precificando que o Banco Central dos Estados Unidos vai dar uma pausa no ciclo de altas de juros e deve manter o nível atual. Os juros por lá está agora em 5 e 5,25% ao ano. Antes da decisão de juros de quarta, na terça-feira vai sair a inflação ao consumidor medida pelo CPI. O mercado espera por uma desaceleração mensal. A última leitura foi de 0,4%. Expectativa é que nessa leitura a gente veja um nível menor de inflação, 0,2% a expectativa para o mês de maio. Dando uma olhada agora nos índices, o S&P futuro está subindo 0,16, Eurostoxx 600 está subindo 0,26, FTSE lá em Londres subindo um pouco 0,04 de alta, o Nikkei do Japão fechou com uma alta de 0,52% nessa manhã e o Xangai fechou com queda de 0,08%. Índice de mercados emergentes trabalha com alta de 0,45% agora, o DXY, o dólar index, caindo 0,26%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos opera no 0 a 0, cotado a 3,74% no anual. Índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,34% e o petróleo caindo bastante nessa manhã. O petróleo WTI cai agora 2,34% e está cotado a 68 dólares e 50 centavos o barril. O petróleo Brent cai 2,05%, cotado agora a 73 dólares e 30 centavos o barril, petróleo com queda nessa manhã, refletindo as notícias de que o Irã pode avançar com um acordo nuclear e voltar a fornecer o petróleo para o mercado global, o que aumentaria a oferta da commodity. O minério de ferro também fechou com queda nessa madrugada lá na China. Em Dalian, o minério caiu hoje 1,81% e ficou cotado aos 110 dólares e 3 centavos a tonelada. O universo de criptoativos que vem em queda nos últimos 3 dias parece que agora se estabilizou e opera com uma certa estabilidade. O Bitcoin sobe agora 0,93% nas últimas 24 horas, cotado a 25.968 dólares. O Ethereum sobe um pouco menos, alta de 0,17%, cotado a 1.750 dólares. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana com uma alta forte, se valorizou em 3,9% e ficou acima dos 117 mil pontos. Ficou cravado nos 117.019 pontos na sexta-feira. O dólar caiu na semana 1,56% e fechou cotado aos R$ 4,88. A nossa curva de juros caiu, refletindo o destaque da semana passada, que foi a inflação medida pelo IPCA, que veio com uma queda de 0,61% no mês de abril para uma alta bem menor, alta de 0,23% no mês de maio. A leitura também ficou abaixo do que era esperado pelo mercado e deu mais força para o cenário de queda na taxa Selic no mês de agosto.
Esse movimento favorece bastante os ativos de bolsa que são mais ligados à economia doméstica e que foram o grande destaque da nossa bolsa nessa última semana. Na ponta mais positiva, os papéis da CVC terminaram a semana passada com uma alta acumulada de 26%, refletindo também a notícia de que o Citi e o Itaú vão coordenar uma nova oferta pública de ações da empresa com o objetivo de levantar 200 milhões de reais. Outro papel de destaque foi a Gol, que fechou a semana com uma alta de mais de 15%, refletindo também a elevação na recomendação para os papéis por vários bancos internacionais. Na ponta mais negativa do Ibovespa, os papéis da Suzano fecharam a semana com queda de 2,5%, refletindo a expectativa de queda na demanda por celulose no mercado global. No lado político, o governo federal anunciou o programa de incentivo da indústria automotiva com desconto para veículos que vai de 1,6% para 11,6%. Além disso, o governo também anunciou o programa Desenrola, que tem o objetivo de facilitar as negociações das dívidas de pessoas físicas no valor de até R$ 5.000, focado em famílias com rendimento de até 2 salários mínimos. Bom, nessa semana a gente vai ter a agenda mais vazia. Hoje a gente tem Boletim Focus, daqui a pouco sai. Meio-dia vai sair a inflação medida pelo IGPM e durante a semana a gente vai acompanhar o trâmite lá em Brasília, que tem a discussão sobre o arcabouço fiscal e também a reforma tributária. Na quinta-feira sai pesquisa mensal de serviços e também sai na quinta-feira as vendas do varejo, referente ao mês de abril. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço, valeu, até amanhã.